Olá! Está começando o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida aqui pela TV Santa Maria, mais um programa especial para você. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Santa Maria, também pelo YouTube, SM Produtora, no nosso site santamaria.tv.br e entrar em contato conosco pelo nosso telefone 55 32 12 7200. E hoje eu tenho certeza que vai agradar muito vocês que estão em casa nos acompanhando, porque claro, está chegando o final do ano, né? Está chegando o verão, o pessoal se preparando para as férias, já se programando, e nada melhor do que a gente falar sobre alimentação. Alimentação saudável, qualidade de vida, né? Para acompanhar principalmente o nome do nosso programa. E é por isso que eu recebo com muito prazer aqui no Saúde e Qualidade de Vida a nutricionista Medja Filippini. Medja, um prazer conversar contigo, um prazer ter você no nosso programa. Muito legal estar aqui. E como a gente estava falando, né, Medja, a importância dessa alimentação saudável principalmente, mas antes de entrar nesse assunto, queria te conhecer um pouquinho melhor também para os nossos telespectadores te conhecerem, como é que entrou nessa área de nutricionista, como é que aconteceu tudo isso, Medja? A escolha pelo curso de nutrição, eu acho que foi uma coisa assim que veio primeiramente pela afinidade com o meio, assim, com a alimentação, com a cozinha propriamente dito, porque hoje eu gosto muito de estudar sobre alimentação, de ler sobre alimentação, alimentos, benefícios, a própria bioquímica do alimento, né? Porque a pessoa olha muito pro nutricionista e vê assim, calorias, dieta. É a primeira coisa que vem à mente, Primeira né? coisa, mas assim, ó, toda vez que dentro de um contexto assim que o paciente traz e que a gente vai propor uma dieta, digamos assim, tem todo um motivo de por que aquele alimento para ti, por que naquele horário e por que a combinação dele, né? Porque a combinação adequada dos alimentos, eles vão desencadear reações, digamos assim, bioquímicas dentro do nosso organismo, como eles vão ativar hormônios, ativar enzimas ou bloquear, né? E vão dar o resultado ou não que a gente está propondo, mas inicialmente assim o interesse veio por afinidade mesmo, por gostar da questão da alimentação, tanto que de começo eu nunca pensei em trabalhar com clínica, né? Eu sempre pensei mais na produção. Tu cozinha, Medja? Cozinha? Eu cozinho, eu sei cozinhar, eu gosto de cozinhar, né? Mas hoje eu atuo mais na área clínica. Eu tenho a empresa, né, a Sala de Ano, onde a gente faz a confecção de dietas. Hoje a gente trabalha mais personalizado mesmo. Tem as meninas que trabalham comigo, mas eu tô sempre junto, sempre lá. E quando precisa eu ajudo, né? O cardápio é feito por mim, o ponto, o tempero, a harmonia do tempero com determinado alimento, isso tudo é comigo. Quanto tempo faz que tu trabalha, Medja, na área? Eu trabalho basicamente desde que me formei. Eu me formei aqui em Santa Maria, né, na Unifra. Naquele mesmo ano eu fui embora para Marabá, a gente foi morar lá no Pará com a minha família, meu esposo, na época eu só tinha um filho mais velho. Lá eu iniciei trabalhando em saúde coletiva, né, posto de saúde, foi uma experiência muito boa. A própria questão de ir para um lugar diferente, né? Culturas diferentes. Cultura diferente, assim. Eu, enquanto nutricionista, foi muito enriquecedor, né? E aí do posto de saúde eu acabei indo para um hospital, né? Daí lá eu trabalhei em clínica também, eu era nutri de UTI, né? Trabalhei bastante com UTI, adulto, pediátrico e neonatal. E aí depois veio a oportunidade de um outro hospital que não tinha o serviço de nutrição e precisava fazer a implantação desse serviço lá dentro. E aí acabei indo para esse hospital, porque foi um desafio para mim, né? Porque era desde a estrutura física, dimensionamento, cálculo de funcionários, espaço, tudo, né? Foi uma experiência muito boa e aí eu fiquei nesse hospital, acho que por volta de quase 2 anos, como a nutricionista responsável pelo... Daí naquele hospital, como ele era um hospital pequeno, então eu fazia parte de gerenciamento da produção e o atendimento clínico também. Aí voltamos para Santa Maria, fiquei aqui trabalhando em hospital, acho que mais uns quase 4 anos, 3 anos e pouco, agora não lembro direito.
aí como Nutri de produção. De produção bem mesmo. ativa na produção mesmo. Aí foi quando eu busquei especialização em vigilância sanitária, essa área de legislação mesmo, de alimentos, que eu gosto bastante. Depois veio a necessidade, porque a gente teve que, na época, no hospital, fazer uma divisão de pacientes e tal, e eu acabei pegando mais pacientes diabéticos. Aí me especializei nessa área, né? E agora eu tô fazendo a especialização em nutrição materno-infantil também, porque é uma demanda que vem e são ciclos diferentes e necessidades, porque a nutrição ela se tornou muito segmentada também, com muitas especialidades. Exato, Media, isso que eu ia te perguntar, na verdade, desde todo esse tempo de trabalho, né? Hoje em dia, vamos falar assim, né? Atualmente ou nos últimos anos, enfim, as pessoas estão entendendo mais o quanto é importante ter uma alimentação saudável, saber o quanto a alimentação influencia sim na saúde da pessoa? Com certeza. Diferente do que bem no início, né? Ou antigamente, enfim. Com certeza, o nutricionista ganhou muito espaço, porque o próprio reconhecimento, assim, o apoio que eu acho assim que a gente tem da medicina, quando o médico já faz isso, o problema é tal, tu precisa do nutricionista. Exato. Hoje os pacientes vêm muito com encaminhamento médico, né? Seja por sobrepeso, seja por alguma disfunção hormonal, seja por enfim, né? Porque tu vai ver assim, hoje muita gente adoece em função de hábitos inadequados de alimentação, que começa lá na infância, né? Começa lá na infância. E aí vem sobrepeso, vem carência de vitaminas, carência de minerais, porque a própria rotina hoje da família, do pai, da mãe, de trabalhar muito fora. E a gama de facilidades que o supermercado oferece, né, acaba que é uma praticidade. Muitos até têm consciência que não é o melhor caminho, mas é o melhor recurso, mais rápido, né? É o recurso que se tem no momento. E acaba que esses alimentos eles são ricos em sódio, são ricos em gorduras, açúcar. Nem sempre o açúcar tá ali com o nome de açúcar, né? Porque o açúcar tá escondido, né? Tá escondido. E assim é uma carência de vitaminas e minerais, né? Nesses alimentos, porque onde tu vai ter a vitamina e o mineral mesmo nas verduras, nos legumes, nas frutas, mas é um hábito que está meio que se perdendo. Hoje eu acho que a gente está tentando resgatar um pouquinho, né? As pessoas, tu olha assim, um monte de gente, agora eu sou fitness, eu tô fitness, né? É uma palavra da moda, né? É uma palavra da moda. Então, assim, mas as pessoas estão buscando, elas estão hoje, anos atrás, o bonito era tu comer fora. Exato. Eu fico o dia na rua, eu almoço fora. Hoje, fazer bonito é eu levar minha marmitinha pro trabalho. Exatamente. E é o mais importante, porque a tua comida, tu sabe o que tu tá colocando nela. E medial importante também, às vezes confunde muito, cada pessoa tem um tipo de alimentação, ou seja, uma dieta que serve para mim pode não servir para outra pessoa. Exato, exatamente. Por quê? Porque a gente tem necessidades energéticas diferentes, né? A gente tem, o meu metabolismo não é o mesmo teu, né? Então, para te fazer uma dieta balanceada, equilibrada e com efeito, tu tem que passar pela avaliação do nutricionista para ver metabolismo, para ver teu gasto energético basal. Aí o nutricionista vai levar em consideração se tu pratica atividade física, se tu não pratica, se tu é sedentário, o nível de atividade física que tu faz, né? Sexo, raça, altura, são várias coisas que estão envolvidas para eu saber quantas calorias tu precisa. E depois desse cálculo eu tenho que fazer a distribuição dessas calorias ao longo do dia. Porque é muito importante, hoje tem um termo que está sendo bem usado na nutrição, que não é um termo de moda, que é a crononutrição. É o que tu come e a hora que tu come e faz toda a diferença. E tem muitos mitos sobre isso, né? Em questão de tipo, tem que comer de 2 em 2 horas, ou tu tem que estar sempre se alimentando. Sim. Enfim, isso não existe isso mais. A ciência já mostrou que não funciona mais. Quando a gente vai recomendar o fracionamento das refeições, comer de 2 em 2 horas, principalmente aquele paciente que é diabético, né? Porque para ele não ter uma queda da glicose, ou o paciente que não é diabético, mas ele tem crise de hipoglicemia. Então a gente orienta, porque tem muito paciente que a gente vê assim, eu carrego bala na bolsa porque eu tenho hipoglicemia.
E daí eu falo assim, mas tu não pode carregar a bala na bolsa, a bala vai acabar aguçando mais. Com certeza. Né? O doce, eu sei que até tem muitos médicos que não deu uma crise de hipoglicemia, tomam uma Coca-Cola, porque tem muito açúcar. Muito açúcar. Né? É um recurso para te trazer aquela pessoa de volta o quanto antes, para ela não ter um desmaio, uma coisa mais grave. Mas na verdade a pessoa tem que ter consciência que ela não pode chegar a ter esse momento, né? E ela fazendo uma reeducação alimentar, comendo os alimentos certos, ela vai ter sempre glicose entrando no organismo dela, né? É o caso dos integrais, que eu digo assim, é como se tu tivesse colocando glicose no teu organismo de conta-gotas, né? De pinguim que tá sempre entrando. Daí dá tempo de tu comer de novo e o organismo ficar processando. Então isso é o saudável, não é comer a bala, não é... Só que as pessoas já usam isso a seu favor, né? Se eu tiver uma hipoglicemia, eu vou tomar uma Coca-Cola, vou comer uma bala. Mas acontece que isso aí pode acabar agravando o caso. Com certeza. Né? Mas a tua pergunta não se usa mais isso. Não se usa mais isso a não ser nesses casos. Isso já foi comprovado, que o comer de 2 em 2 horas, a gente come quando tem fome. Porque tem outras coisas. Hoje, assim, voltando para a nutrição, hoje tem muita questão da nutrição comportamental também, né? Porque a nossa relação com a comida está muito relacionada com as nossas emoções. Com certeza. Né? Por isso que a gente fala, quando tá mais ansioso, tem gente que come mais, né? Ou tá triste, come mais. Tem tudo isso. Por quê? Porque como é que a gente chama? É um comfort food, né? É o alimento... legal essa. Comfort food. É o alimento que vai buscar um conforto. Tem muitas coisas em relação à alimentação que a gente traz da infância, né? A gente caía, machucava o joelho, chorava, ganhava um doce para ficar bem, né? Para dar amenizada. Para dar uma amenizada. Então tem muita coisa, assim, várias situações assim que remete à infância. Então tu vai comer aquele doce porque te lembra. Então hoje tu chorou, tu tá magoada, tu tá chateado, o que tu tem vontade? Comer um doce. Tu trouxe isso contigo? Que quando eu tô chateada, quando tá doendo, eu vou comer um doce. Que dá uma amenizada. Então é um comfort food. Gente, né? que incrível. Tem muitos termos hoje, assim, na nutrição que faz todo sentido. E a crononutrição, ela tá relacionada com a questão do que tu come, o horário que tu come e a diferença que tu faz. Por exemplo, a questão de tu não comer carboidratos à noite, né? Na verdade, a gente tolera em torno de 50% menos o carboidrato à noite. Então, é por isso que ele engorda, porque tu vai gastar metade dele e a outra metade vai ficar ali. Verdade. Então, a gente tem que estar bem alimentado durante o dia, fazer um bom café da manhã, né? Com todos os grupos alimentares, carboidrato, proteína, fibras. Aí depois, durante a manhã, se tiver fome, come. Se não tiver, segue tranquilo. Aí o almoço de novo, com todos os grupos, com verdura, com cozida e crua, com carboidrato integral, com proteína magra, com as leguminosas, com azeite de oliva, castanha, abacate. O abacate, ele ajuda muito nessa questão do emagrecimento, porque além da gordura de boa qualidade, ele tem ele tem proteína, né? Então isso prolonga bastante a questão da saciedade. O lanche da tarde também, e isso é uma coisa que as pessoas pecam muito, não comem de tarde porque não tem fome, né? Mas ele é estratégico. Porque senão de noite tu vai estar com muita fome. De noite tu vai estar com muita fome, e eu digo assim, quando a gente está com muita fome, a gente perde totalmente o poder de seleção. É verdade. Né? E isso eu digo assim, o cérebro da gente, assim, é uma coisa muito interessante, porque o que acontece? Às vezes tu não tá com aquela fome, mas assim, a tua energia tá baixa. Exatamente. Porque faltou carboidrato, tá faltando glicose. E o teu cérebro, assim, inteligentemente, o que ele faz? Ele te manda mensagem de alimentos que são ricos em calorias e calorias de rápida absorção. Por isso que de noite a gente tem vontade de comer cachorro quente, pizza, essas coisas, todos esses fast foods. Exatamente. Ele nunca vai mandar tu pensar numa saladinha, numa salada, num filé de frango lá, que depois ele vai ter que ficar ali, digerindo para transformar em energia. É verdade. Né? Então, assim, é muito estratégico. Por isso que é importante tu consultar com um profissional nutricionista. Porque dependendo da tua rotina, dos teus hábitos, a gente vai conseguir fazer um plano alimentar estratégico. É verdade. E funcional, de fato, né? A gente tem muita coisa para conversar, eu tenho várias dúvidas também para tirar com a Media, mas a gente faz um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais saúde e qualidade de vida. Fique conosco!
De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card, abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Antes dos desafios, eu gostaria de destacar que a idade cronológica que define o idoso, que caracteriza o idoso no Brasil, nos países em desenvolvimento, é 60 anos e mais. E nos países desenvolvidos é 65 anos e mais. Então nós temos 5 anos de diferença, né, para caracterizar um idoso. Alguém com 60 anos que vai morar na Europa não é idoso. Um dos primeiros desafios, né, eu considero que é a questão da mudança do olhar acerca da velhice. Quando eu falo mudança do olhar, eu quero dizer que nós estamos acostumados ao longo da vida a associar o idoso, a velhice, com as patologias, né? Então, primeiro é repensar. Por que essa associação? Se é possível, com algumas mudanças, né, em ciclos de vida antecedentes, eu poder vivenciar uma velhice com independência, com autonomia, né, e ter um envelhecimento ativo e participativo na sociedade. Então, o primeiro desafio, essa mudança. Para isso, faz necessário várias estratégias. Um outro desafio é a questão da formação acadêmica. É preciso formar profissionais de diferentes áreas, e quando eu digo diferentes áreas, não é só a área da saúde, para que compreendam as singularidades e as complexidades próprias do envelhecimento, que é um ciclo de vida diferente dos outros. Por terceiro, eu trago a questão da reorganização social. Quando eu falo em reorganização social, eu falo reorganização de contexto de vida, isto é, dentro das casas e fora das casas, né? Os diferentes espaços por onde os idosos têm direito de circular e que hoje eles não estão adequados para a vivência de uma velhice, de forma que a pessoa possa circular com segurança, com autonomia e com independência. O outro desafio que eu considero de extrema importância e que já existem estudos, pesquisas e projetos de extensão, que é trabalhar a questão do enfrentamento da segregação etária, né? Que seria o idoso conviver entre seus pares, mas também ter um convívio intergeracional. O ganho é dos dois lados, é para quem é idoso e para quem não é idoso. Eu considero que com esses 4 desafios seja possível, né, viver numa sociedade mais inclusiva, mais compreensiva, mais empática, no sentido de compreender o processo de envelhecimento e o envelhecimento populacional como uma responsabilidade que é de todos. Bom, quando se fala em violação, a gente logo associa a questão da violência, né? A violência contra a pessoa idosa, hoje nós dizemos que ela é uma epidemia silenciosa. Por que epidemia silenciosa? Porque nós não sabemos os dados reais. Existe uma subnotificação dos diferentes tipos de violência. E isso tem algumas variáveis que interferem na subnotificação, né? Primeiro, que os dados apontam que a violência, o principal tipo de violência que mais ocorre é a violência intrafamiliar. O principal agressor é o filho ou a filha, né? O idoso, né, na vivência da velhice, já com uma certa vulnerabilidade social,
ele já nem identifica como violência, o agressor não identifica como violência e ela se naturalizou nas famílias e na sociedade. E aí existem vários outros tipos de violência, a questão do abandono, da negligência, da violência psicológica, da violência financeira, da violência medicamentosa, e é comum o idoso naturalizar essa situação com mais de um tipo de violência acontecendo ao mesmo tempo. Então, uma situação que não é natural, né, que fere a dignidade humana, ela se naturalizou. Bom, o Brasil é um país inovador em termos de legislação, né? E no caso, em relação à legislação que trata das questões da velhice, né, nós temos principalmente o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, e ela tem mais de 100 artigos, na qual, se ela for operacionalizada, né, o idoso brasileiro vive com dignidade, com qualidade de vida, né, sendo participativo e autônomo. Entretanto, nós temos uma série de dificuldades para operacionalizar, né. Acredita-se que, a partir do momento que a população passa a estar informada sobre as questões legais, sobre os direitos legais, sobre os deveres, né, a questão da velhice passa a ser responsabilidade de todas as gerações. Por exemplo, se nós fizermos um comparativo do Estatuto do Idoso com o Sistema Único de Saúde, o Estatuto do Idoso ele refere os princípios do SUS, que é a pessoa, o idoso ter acesso universal, ter atendimento integral, as questões da equidade, das diferenças, todas elas estão garantidas, tanto no Sistema Único de Saúde quanto no Estatuto do Idoso. Isto é o Brasil que tem, né? Então nós podemos dizer que nós estamos legalmente assegurados e preparados para mudar a realidade, para enfrentar os desafios que a gente havia conversado anteriormente. Nós temos o nosso primeiro projeto de extensão do curso de graduação de enfermagem. Ele começou a partir de uma questão social, né, de relatos de idosos em situações de supervisão de estágio do curso de enfermagem, no qual eles referiam que os serviços oferecidos, as discussões sempre estavam direcionadas a patologias e que o principal problema deles era a questão do conflito intergeracional. Nesse sentido, nós sentamos e construímos um projeto de extensão que é intitulado Envelhecimento Populacional, uma responsabilidade para todas as gerações. Nós já estamos com o 4º semestre no curso, né? Desde o início de 2018 nós temos esse projeto e nós trabalhamos com crianças, né, com escolares da 1ª a 9ª série, com diferentes temas acerca da velhice. Por exemplo, o tema violência é um tema trabalhado na escola, o tema prevenção de quedas, o tema qualidade de vida, e aí nós trabalhamos com a criança como corresponsável pelo seu envelhecimento e como a criança como um elo entre a escola e a família, a infância e a velhice. 1º de outubro ele é o Dia Mundial do Idoso. Santa Maria instituiu no ano de 2019 o Dia Municipal do Idoso. E, na verdade, a gente pode pensar que um dia não vai fazer grande diferença, mas eu acredito que é um dia de reflexão social, que é um dia que nós precisamos parar para pensar. Para quem não é idoso, qual a velhice que eu quero ter? Como que eu me imagino idoso e como que eu quero viver esse ciclo de vida? E para quem já é idoso, o que eu tenho de direito e qual é o meu papel para vivenciar esses direitos? E voltamos com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida, com esse bate-papo tão importante. A gente agora estava aqui, já estava conversando com a Mediar também, porque às vezes a gente tem muitas dúvidas, né? Isso é natural, principalmente a gente que quer cuidar da alimentação, né? Que quer ter uma vida mais saudável. E eu acho que é um dos problemas, Mediar, que a gente tem. Eu digo a gente porque é um total, que a gente só procura o profissional da nutrição quando a gente já tem alguma coisa, ou seja, quando a gente quer emagrecer, sim, ou quando a gente tem alguma doença, e o essencial seria essa prevenção, né? Já ter essa alimentação saudável, saber como comer ou o que comer desde o início.
Sim, em especial assim no contexto que a gente vive hoje, né? Porque a gente é bombardeado, né, pelo marketing dos industrializados, das barrinhas, dos shakes, né? Vem tudo em cápsula, vem tudo em pó, vem tudo empacotado, né? E a gente já não descasca mais, já não corta mais. Não sabe mais nem como é que é, né? Eu tava vendo esses dias um vídeo de umas crianças, assim, era um teste com elas, davam a fruta para elas de olhinho fechado, davam a fruta para elas cheirar e elas tinham que dizer que fruta era. Acredito. Ai, foi triste, sabe? Elas não sabiam. Elas não sabiam. Olha só. Elas não sabiam, porque, tipo, o morango, elas sabem o morango que vem lá na bolachinha, que vem no suco, que vem no... o abacaxi é o suco de caixinha, é tudo muito... E é diferente, né? É diferente. E hoje as crianças já não sabem mais o que é. Não sabem o que é uma cebola, não sabem. Não vivem isso. E tem alguma coisa errada aí. Isso, né? Está errado isso, Está né? errado, está porque errado. Por mais que a gente tenha todas as dificuldades assim de tempo e que cozinhar demanda tempo, tu abre um tempo para uma festa, tu abre um tempo para uma reunião extra que vai ter que ocorrer, e a gente deveria abrir um tempo para ir no supermercado, para chegar em casa, para fazer o pré-preparo das refeições. Se no dia a dia é difícil, tem que ter ali 2 a 3 horas do dia, tira 1h30 para o supermercado, 1h30 em casa para lavar, cortar, deixar encaminhado. Exatamente. Né? Isso porque não facilita. Isso que eu ia te falar, né, Media? Tipo assim, a gente entende porque hoje em dia a gente vive numa geração e numa era que a gente tá mais corrido, né? Todo mundo tá correndo, né? Todo mundo tá atrasado, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que dar conta de um monte de coisa. Mas a gente tem que tirar um tempo pra gente, né? Com certeza. Ou seja, que nem tu falaste, vai no mercado, pega um dia, hoje eu vou no mercado. Então vai no mercado, faz as compras, e se não der pra te cozinhar assim, eu não tenho tempo de cozinhar todo dia, pega, sei lá, 1, 2 horas do dia e faz marmitas, né? Faz refeições para vários dias. Isso mesmo. Tu tem que, assim, tu não vai ter o resultado se tu não se der prioridade. Não vai. Tem que se esforçar um pouquinho, que nem né? Eu digo assim, às vezes o paciente vem assim, mas eu não tenho tempo. E daí eu acho que essa vai ser a principal desculpa que tu ouve, né? Muito. Não tenho tempo, E eu digo assim, mas daí não tem o que eu fazer. O máximo que eu vou conseguir fazer é te entregar um plano e te contar tudo que eu sei. Exatamente. Mas assim, eu não tenho. Daqui a pouco eu vou começar a me oferecer para ir lá e fazer as coisas. Então, assim, aí quando a pessoa entende, né? Eu coloco muito assim, tu vai participar de uma seleção lá para uma vaga de emprego, empresa X. O que tu vai fazer se tu quer aquela vaga? Tu vai procurar saber daquela empresa, né? Tu vai ter o máximo de informações possíveis para te chegar lá e arrasar. Exatamente. Né? E ficar com a vaga. Tu vai fazer um concurso. Tu sabe que tem uma caminhada, né? Tu tem que estudar, tu tem que dormir bem, tu tem que estar descansado, tu vai abrir mão de muita coisa, né, para te poder se preparar bem e tal, para te conseguir esse concurso. A questão da dieta, seja para emagrecimento, seja para intolerância alimentar, para colesterol, triglicerídeos, fígado, o que for, é um percurso, né? E só vai acontecer se a gente aplicar. Né? Então a pessoa tem que entender, criança é muito difícil, sabe? Porque a criança ela não tem consciência das escolhas do que é certo e que é errado. A criança ela repete os hábitos da casa, é o que ela vê. Com que moral eu vou explicar que isso não é legal, que se eu faço errado todo dia? Eles observam tudo. E aí os pais colocam dificuldades, né? Então aí chega uma hora que tem que ter aquele papo reto, né? Porque as crianças estão tendo problemas de saúde que os adultos têm. Criança com pressão alta, criança com triglicerídeos, colesterol elevado. E anos atrás não tinha isso. Né? E aonde que está isso? Da onde vem isso? E então é importante, quando a gente fala nisso, é a família pegar junto, podemos dizer assim, ou seja, tentar fazer uma reeducação alimentar. Vamos dizer assim, desde a gravidez, por exemplo, tentar pai, mãe, né, a criança em casa, já começar desde cedo a ensinar a criança, por exemplo, a não ser uma dificuldade comer um brócolis, vamos dar um exemplo simples, mas que isso é bom, mostrar para ela, não, isso é bom, mas isso tem que ter vindo de casa e a família inteira, né? Exatamente, exato. E até assim, quando é um adulto que precisa, né, tu tem um apoio. Claro. Né, tu se sente assim, não é só eu
o diferentão aqui que tô fazendo, né? E porque é difícil assim, ó, porque depois que tu tem o paladar das coisas gordurosas e saborosas, porque elas têm uma palatabilidade assim que aguça, né? Claro. Então assim, ó, pensa tu tá ali, mas como é que eu vou te dizer assim, eu não quero falar mal da alimentação saudável, porque hoje tem muito, dizer que ela é ruim, porque tem esse rótulo, né, que a alimentação saudável não tem sabor e não sei mais o que, mas assim, ó, quando tu, tem até curso online, assim, que qualquer pessoa pode fazer, de culinária funcional, para te aprender que ervas tu vai usar no frango, que ervas tu vai usar no peixe. E, gente, assim, tu sabendo harmonizar os temperos certos, as ervas, as especiarias, assim, a comida fica muito saborosa. O cheiro é diferente. Claro que no início a gente tem dificuldade, porque o excesso de sal, ele altera o nosso paladar. Exato. O excesso de açúcar altera o nosso paladar, o excesso de gordura. Então, assim, tu começa com uma alimentação mais natural, parece que ela não tem sabor. Tu tem que insistir, e aí tu vai vendo assim, tu resgata o olfato, tu resgata paladar, e aí essas coisas começam a ficar prazerosas e tu encontra o prazer em comer uma comida saudável. Ou seja, a comida saudável tem sabor, né? Tem, é uma tem comida sabor boa. E tem vários pratos que a gente pode fazer, assim, a criatividade hoje não falta, e hoje assim, com os recursos que a gente tem de YouTube, a própria internet, assim, de vídeos, de pessoas ensinando, o próprio pessoal que está na luta da mudança, né, da mudança da alimentação, quando faz um prato que gosta, eles vão lá e colocam na rede social e ensinam como é que faz e falam, né, então... E outra coisa, Mídia, que eu acredito que tu deve ouvir também, é a questão de, mas é que é muito caro, é muito cara a comida saudável. Sim. Ela é realmente um pouquinho mais cara pela qualidade dos produtos, enfim, ou dá pra cozinhar tranquilamente gastando praticamente a mesma coisa e fazendo uma boa alimentação? É assim, ó, eu não acho caro, eu acho que dá para te fazer uma alimentação saudável de uma forma muito econômica, né? Mas assim, ó, quando tu vai partir lá para as oleaginosas, para as sementes, essas coisas, elas têm um valor mais elevado, né? E isso acaba, se tu não tem o hábito de consumir isso e tu vai colocar isso no teu orçamento, ele vai elevar um pouco. Mas aí vem a importância de tu conversar com o nutricionista, porque ele vai te dar as opções que saem mais em conta. Por exemplo, o amendoim é do mesmo grupo das castanhas. Né? Então come o amendoim. Pode comer o amendoim, tá? E lá, outro dia, para não comer sempre a mesma coisa, come uma castanha, come uma amêndoa. Mas não é aquela, né? Então, assim, ó, a quinua, né? A quinua é um alimento, assim, nossa, maravilhoso. E ela, um pacotinho de meio quilo, acho que tá em torno de, acho que em torno de uns R$15. Mas, gente, com meio quilo de quinua, tu faz 3 quilos. Tu faz muita coisa. E porque ela incha, Claro. sabe? Então, assim, é pra te colocar um pouquinho numa sopa, tu vai gastar aquilo ali e tu vai, sei lá, acho que é menos que um X, eu não sei hoje. Provavelmente, é um não X tem deve estar o comida quê? X. 20, 30, não tem 20, X. 30, não sei por aí. do X hoje. Então, assim, às vezes tu tem que... É o custo-benefício, Exatamente. né? Mas com certeza, assim, ó, fruta, verdura, ela sai mais em conta do que a bolacha recheada, do que o salgadinho, do que a batatinha, aquela que vem, a Ruffles, aquela que vem no pacotinho. Então, assim, né? Tu abrindo mão de algumas coisas, fazendo trocas, ele não onera, não. Eu discordo. Agora, se tu for partir para shake, porque tem todo um marketing em cima dos shakes, das barras de proteína, barras de cereais, que são produtos saudáveis, né? São alimentos saudáveis. Não são nem alimentos, são produtos alimentícios, né? Então, aí encarece, aí se torna caro. Mas se tu vai fazer uma alimentação saudável com comida, não é caro. Nosso tempo é muito curto, a conversa é muito boa e Média, então eu tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando tem muitas dúvidas, então eu queria até que tu deixasse teu contato pra gente, o pessoal te procurar e que tu deixasse para os nossos telespectadores uma dica então, agora aproveitando, tá chegando o verão e tal, para essa alimentação saudável pra gente encerrar o nosso programa, Média. Tá bem, o meu contato WhatsApp é 98128-2008, Facebook Média Filipine Figueiras, Instagram é Medianutri e as redes são essas. E a minha dica para uma alimentação mais saudável é diversificar, variar.
Fazer a boa refeição do café da manhã com pão, com, se possível, um ovo, um queijo magro, um café com leite ou um iogurte, uma fruta. As sementes também, semente de abóbora, semente de linhaça, de gergelim, enfim, essa variedade toda. O ovo, inclusive, no café da manhã, ele ajuda bastante na questão da ansiedade, porque ele é fonte de triptofano, né? O triptofano, vou começar a comer ovo no café da manhã. O triptofano, ele aumenta a nossa serotonina nos deixa mais relaxado, logo a gente fica menos ansiosa. Que maravilhoso. É um outro alimento estratégico, né? Então, durante a manhã come se sente fome, o almoço com arroz, com feijão, com carne magra, com verdura, não tem mistério, é evitar essas coisas que são demasiadamente açucaradas e calóricas e que não trazem benefícios, né? Maravilhoso, Meidia, obrigada. Eu que agradeço. Prazer enorme ter conversado contigo, muito várias dicas, a gente sai daqui aprendendo muita coisa. O tempo passou, a gente nem viu. Pessoal, obrigada pela companhia de vocês, obrigada por nos acompanhar aqui no nosso programa, lá no YouTube, SM Produtora, também no Facebook, facebook.com/TV Santa Maria, nosso site santamaria.tv.br. Obrigada pela companhia de vocês e até mais.